Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael. Vamos iniciar hoje uma aula de exercícios. Estou trazendo para vocês alguns exercícios resolvidos de vestibulares, né? Todas essas questões aqui caíram em vestibulares, não necessariamente no Enem e nem no PISME. São vestibulares de várias universidades pelo Brasil. Ok? Então, né, antes de passar para o próximo assunto, para o próximo tema que iremos estudar, vamos então resolver alguns exercícios. Bom, número 1. Um aluno sentado na cadeira da sala observa os colegas, também sentados nas respectivas cadeiras. Tá. Então, esse é um cenário que nós devemos imaginar. Tem um aluno sentado na cadeira, observa os colegas que também estão sentados nas suas cadeiras. Bem como um mosquito que voa perseguindo o professor que fiscaliza a prova da turma. Tá. Então, este é o lugar e esta é a cena que devemos visualizar. Tem um aluno sentado na carteira, observa os colegas que também estão sentados nas suas carteiras e um mosquito voa atrás do professor, né? Um mosquito que voa perseguindo o professor que fiscaliza a prova da turma. O professor está, né, caminhando, né, inspecionando os alunos fazerem prova e o mosquito vai atrás dele. Agora vamos julgar as alternativas. Das alternativas abaixo, a única que retrata uma análise correta do aluno é. Bom, então vamos fazer uma análise do aluno que observa. Então, nós queremos falar desse aluno aqui que está observando tudo, né? Vamos lá, letra A. A velocidade de todos os meus colegas é nula para todo observador na superfície da Terra. Letra B. Eu estou em repouso em relação aos meus colegas, mas nós estamos em movimento em relação a todo observador na superfície da Terra. Letra C. Como não há repouso absoluto, não há nenhum referencial em relação ao qual nós, estudantes, estejamos em repouso. Letra D. A velocidade do mosquito é a mesma, tanto em relação aos meus colegas, quanto em relação ao professor. E letra E. Mesmo para o professor, que não para de andar pela sala, seria possível achar um referencial em relação ao qual ele estivesse em repouso. Bom, qual dessas vocês acham que é a verdadeira? Né? Vamos pensar. O livro indica a letra, vamos ver? O livro indica a alternativa E. Aqui, a alternativa E. Por quê? Vamos lá ver. Mesmo para o professor, que não para de andar pela sala, seria possível achar um referencial em relação ao qual ele estivesse em repouso.
Isso. Por quê? Porque o movimento é relativo. O movimento de um objeto é relativo, né? Como assim relativo? Se o professor está na frente da sala e caminha na direção de um aluno que está no fundo da sala, do ponto de vista do aluno, o professor está caminhando em direção a ele com uma velocidade. Mas o professor pode argumentar que ele está parado e que é o aluno que vem em direção a ele com a mesma velocidade. Obviamente, isso é muito teórico. É claro que nós sabemos que quem está em movimento é o professor, mas para a física podemos estabelecer esses referenciais. Vale a mesma coisa, nós atingimos resultados iguais se nós dissermos que o aluno está vindo em direção ao professor ou se o professor está indo em direção ao aluno, né? O movimento, a composição desse movimento gera resultados iguais. Vamos para o número 2. Um móvel parte do quilômetro 50, indo até o quilômetro 60. Mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. O deslocamento escalar e a distância efetivamente percorrida são, respectivamente, bom, muito interessante isso aqui, né? A primeira informação é essa, ele parte do quilômetro 50. E ele vai até o quilômetro 60. Então é 10, né? A princípio, ele se movimenta 10 quilômetros. E do quilômetro 60, ele volta, né? Ele muda de sentido, vai no sentido anterior e para no quilômetro 32. E o que isso significa? Significa que ele voltou 28 quilômetros, né? É como se ele tivesse ido é como se ele tivesse ido 10 quilômetros numa direção e voltado 28 na outra, né? Se nós estabelecermos que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo, né? Como na régua que é dividida em dois, né? O zero no meio, você percorre 10 para a direita no sentido positivo e depois você percorre 28 para a esquerda no sentido negativo. Então, nós observamos que
ele desloca a distância percorrida, né? Vai ser o deslocamento, né? O deslocamento escalar vai ser menos 28, né? Que é 28 para a esquerda, negativo menos 28, mais 10, né? Com 10 para a direita, então dá menos 18. Vamos ver o que o livro fala. O livro fala isso. O deslocamento escalar correspondente ao espaço percorrido é 32 vai ser o ponto final, 50 é o ponto inicial, então é menos 18. Quer dizer, ele andou 10 para um lado e voltou 18, voltou 28. Menos 28 mais 10, menos 18. Então, esse é o deslocamento. Contudo, a distância percorrida, ela tem mais a ver não com ponto final e com ponto inicial. Ponto final e ponto inicial é o deslocamento. A quantidade que você se deslocou, independente se foi para frente ou para trás, isso é a distância percorrida. Então, a distância percorrida vai ser a distância percorrida número 1, que é 10 quilômetros, né? Ele saiu do quilômetro 50 e foi para o quilômetro 60. Então, aqui 10. E depois ele saiu do quilômetro 60 e voltou, né? Ele foi na direção contrária e parou lá no quilômetro 32, então é 18. Somando 10 com 28, nós temos 38 quilômetros. Tudo bem, gente? Vamos agora para a questão de número 3. Exercício número 3. Numa pista atlética retangular de lados A igual a 160 metros e B 60 metros, um atleta corre com velocidade de módulo constante V igual a 5 metros por segundo, no sentido horário, conforme mostrado na figura. Em t igual a 0 segundos, o atleta encontra-se no ponto A. O módulo do deslocamento do atleta após 60 segundos de corrida em metros é... Bom, aqui devemos fazer a distinção entre deslocamento e distância percorrida. A distância percorrida vai ser simplesmente a multiplicação entre a sua velocidade, 5 metros por segundo, e o tempo, 60 segundos. Aí nós vamos achar a distância percorrida. Só que o problema aqui não quer a distância percorrida, o problema aqui quer o deslocamento. Então, como faremos? Vamos ver como que o livro fez. O livro diz que a alternativa é letra A. Bom, para calcular a distância percorrida, basta multiplicar a velocidade de 5 metros por segundo pelo tempo, 60 segundos. Então, o atleta vai percorrer 5 vezes 60, 300 metros. Essa é a distância percorrida. Só que ele não quer a distância percorrida, ele quer o deslocamento. O deslocamento é em relação ao ponto inicial. Você vê que o atleta
vai 160 metros. O atleta vai 160 metros de A aqui percorrendo nessa direção. Depois ele pega 60 metros para a direita e para no ponto B. Ele começa em A, para no ponto B. Passando aqui, percorreu 160 metros, depois percorreu 60 metros, né? 160 mais 60, 220. Para chegar até 300, que é a distância percorrida aqui, para chegar até os 300, né? Falta 80 metros. Então, ele vai ter percorrido aqui 80 metros nessa direção. Falta só esses 80 metros aqui que eu vou deixar em branco para distinguir. Aí o exercício propõe que para achar essa distância, né, entre os pontos A e B, nós vamos usar Pitágoras, onde D ao quadrado, esse D aqui ao quadrado, vai ser igual a esses 60 metros aqui da base, vezes esse 80 metros aqui, né? Então, vai ser 60 quadrado mais 80 quadrado, que é igual a 3.600 mais 6.400, que dá 10.000, e a raiz quadrada de 10.000, 100 metros. Né? Então, nós vemos que essa distância D aqui, do ponto A a B, é 100 metros. Então, como exercício, disse, né, na resposta, vai ser a letra a distância entre o ponto de partida e o ponto final foi 100 metros. Agora vamos falar sobre o número 4, que diz assim: um homem caminha com velocidade VH de 3,6 km por hora. Uma ave com velocidade VA de 30 metros por minuto e um inseto com velocidade VI de 60 centímetros por segundo. Essas velocidades satisfazem a relação. Bom, vamos colocar tudo no Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional de Unidades usa metro por segundo. A unidade padrão do Sistema Internacional de Unidades é metro por segundo, né? O quilômetro por hora também é aceitado, mas o metro por segundo ele é mais padrão dentro do Sistema Internacional de Unidades. Então, como faremos aqui? Iremos colocar tudo em metro por segundo para poder comparar. Quilômetro é 1.000 metros. Então, no lugar aí das letras km, você coloca 1.000 metros. Hora, 3.600 segundos. Então, no lugar da letra H, você coloca 3.600 segundos. Para a ave, já está aqui em metro, né? Então, deixa. No lugar de minuto, você põe assim: 1 minuto tem 60 segundos. Então, no lugar das letras M e N, representando minuto, você coloca 60 segundos. Aqui, para o inseto, você já tem ali o tempo em segundo, basta só substituir isso aqui. 60 centímetros é igual a 0,6 do metro, né? 1 metro, 100 centímetros. Então, você coloca 0,6 do metro. Vamos ver como o exercício fez, como o livro fez. O livro diz assim, né? No lugar de quilômetro por hora, basta você dividir por 3,6, né? Tentem fazer aí que vocês vão chegar nesse resultado, dividam por 3,6, né? Porque
1 quilômetro tem 1.000 metros e 1 hora tem 3.600 segundos, né? 1.000 dividido por 3.600, 1 sobre 3,6. Então, você acha a velocidade aí do homem de 1 metro por segundo. Para a ave, né? Aqui no lugar da palavra minuto, nós colocamos 60 segundos. Então, dividimos 30 metros por 60 segundos, dá a velocidade da ave de 0,5 metros por segundo. E agora, para o inseto, né? 60 centímetros é igual a 0,6 metros. Aí você divide, fica 0,6 metros por segundo. Né? O segundo aqui você não precisa mexer, que já está em segundo. Então, fica aí que a velocidade do homem é maior que a velocidade do inseto, e a velocidade do inseto é maior que a velocidade da ave. Ok, gente? Entenderam? Espero que vocês tentem fazer, né? Eu vou deixar essa lista de exercícios resolvidos para vocês, né? Vou colocar aí para vocês. Façam o download, tentam fazer e assim que acabarem cada exercício, confiram com as respostas mostradas aí. Vamos para o número 5. O número 5 diz: Maria saiu de Mosqueiro às 6 horas e 30 minutos, de um ponto da estrada onde o marco quilométrico indicava quilômetro 60. Ela chegou a Belém às 7 horas e 15 minutos, onde o marco quilométrico da estrada indicava quilômetro 0. A velocidade média em quilômetros por hora do carro da Maria em sua viagem de Mosqueiro a Belém foi de... Bom, vamos lá, né? Vamos ver as informações. Quais são as informações que nós temos? Ela saiu de Mosqueiro às 6 horas e 30 minutos. E ela chegou em Belém às 7 horas e 15 minutos. Qual é a conclusão? 7 horas e 15 minutos menos 6 horas e 30 minutos são 45 minutos, né? 6 horas e 30 minutos mais 30 minutos dá 7 horas. Mais 15 minutos, 45 minutos. Ok? Então, o tempo gasto foi 45 minutos. Agora, vamos ver que lá em Mosqueiro marcava o quilômetro 60. E em Belém marcava o quilômetro 0. Então, a distância entre as duas cidades é 60 quilômetros. 60 quilômetros. Então, ela percorreu 60 quilômetros em 45 minutos. Entenderam? Ela percorreu 60 quilômetros em 45 minutos. Tá. Mas 45 minutos não é hora. Como que eu vou passar 45 minutos para hora? Vamos ver como que o livro fez. Vamos lá ver como que o livro fez. Observando a figura, né?
O livro vai chegar a essa conclusão aí, né? Que ela saiu do quilômetro 60. Vejam aqui na figura, né? Ela saiu do quilômetro 60 às 6 horas e 30 minutos. E ela chegou no quilômetro 0 às 7 horas e 15 minutos. Então, né, para achar a velocidade média, vamos fazer ΔS sobre ΔT. ΔS aí vai ser o quilômetro 0 menos o quilômetro 60. Então, ela andou no sentido contrário da trajetória. Veja que a trajetória aqui marca de B para M, né? Começa em Belém e vai até a cidade M, que eu esqueci o nome da cidade. E ela foi no sentido contrário. Então, você tem que colocar um sinal negativo aqui, né? Sinal negativo. É como se ela fosse em marcha ré. Claro que ela não dirigiu em marcha ré, mas o exercício quer que nós prestemos atenção que nós vamos usar velocidade negativa quando você percorrer uma distância no sentido contrário ao referencial. Então, ela gastou 45 minutos, vai ser 60 quilômetros, dividido por 45 minutos, né? Aí o livro deixou que 45 minutos é 3/4 da hora, né? É só você dividir 45 por 60. No lugar de minuto, você coloca 1 sobre 60 da hora. No lugar da palavrinha aqui, minuto, né? Aqui, ó, no lugar dessa palavra minuto, você coloca 1 dividido por 60 vezes a hora. Aí você chega a 3/4 da hora. Fazendo esses cálculos, você consegue chegar ao resultado da velocidade de menos 80 km por hora, né? Que seria 80 km por hora, porém, no sentido contrário. Então, é aí a letra D. Vamos fazer mais uma. Uma das teorias para explicar o aparecimento do homem no continente americano propõe que ele, vindo da Ásia, entrou na América pelo Estreito de Bering e foi migrando para o sul até atingir a Patagônia, como indicado no mapa. A Patagônia aqui é o extremo sul da América, e o Estreito de Bering é o extremo norte do continente americano, né? Então, o extremo norte é o Estreito de Bering e o extremo sul é a Patagônia. Datações arqueológicas sugerem que foram necessários cerca de 10 mil anos para que essa migração se realizasse, né? É claro que eles não andaram, né, o tempo todo, eles se assentaram, fizeram casas, né? Aí tiveram diversas gerações, aos filhos dos filhos dos filhos dos filhos foram seguindo seu caminho até chegar na Patagônia. E o comprimento AB mostrado no lado do mapa corresponde à distância de 5.000 quilômetros neste mapa. Ok, né? Com base nestes dados, pode-se afirmar que a velocidade escalar média de ocupação do continente americano pelo homem ao longo da rota desenhada foi de aproximadamente. Bom, quais são as informações que nós temos?
Temos aqui 10.000 anos e temos aqui que a distância do ponto AB no mapa é 5.000 quilômetros. Vamos ver como o exercício fez. A distância total é estimada de aproximadamente 4 vezes a distância AB. Aqui tem um errinho aqui, né? Vocês perdoem aí, tem um errinho aqui. É 4 vezes 5.000, não é 4 vezes 500. É 4 vezes 5.000. Então, nós temos aí uma distância aproximada desde o Estreito de Bering, no extremo norte do continente americano, até a Patagônia, no extremo sul, de aproximadamente 20.000 quilômetros, né? Nós estamos supondo aí que essa distância aqui, né, seria 4 vezes essa distância daqui até aqui, seria 4 vezes essa distância aqui, ó. Mais ou menos 4 vezes. Então, vai ser 20.000 quilômetros. 20.000 quilômetros. Foram, né, aí, gastos 10.000 anos para que ocorresse esse deslocamento. Então, fazemos 20.000 quilômetros dividido por 10.000 anos, né? Temos aí, né, uma taxa média, né, uma velocidade média de deslocamento de 2 km por ano deste ser humano para percorrer todo o continente americano. Ok, gente? Vamos fazer mais uma. Número 7. Um carro mantém uma velocidade escalar constante de 72 km por hora. Em 1 hora e 10 minutos, ele percorre em quilômetros a distância D. Bom, essa é muito fácil. 72 km por hora. 72 km por hora, ele percorre 72 quilômetros em 1 hora. Só que, para dificultar, o problema colocou aqui 10 minutos. 10 minutos é 1 sobre 6 da hora, né? Se a hora é 60 minutos, 10 minutos é 1 sobre 6, né? 60 dividido por 10 é 6. Então, 10 minutos é 1 sobre 6 da hora. Se nós dividirmos 72 por 6, nós conseguimos 12. 12 mais 72 é igual a 84. Então, a resposta aí é letra D, né? 84. Vamos ver lá como o exercício fez. Número 7 aqui, alternativa D. Velocidade 72 km por hora. Então, o tempo é 1 hora e 10 minutos. 1 hora mais 10 dividido por 60, né? Porque 1 hora tem 60 minutos, que é igual a 7,6 da hora. Aí só multiplicarmos, né, a velocidade de 72 km por hora por esse tempo, 7,6, que nós aí conseguimos 84 km por hora. Vamos fazer mais 2 por hoje. Na próxima aula fazemos o resto. Número 8. Andrômeda é uma galáxia distante, né? 2,3 vezes 10 a 6 anos-luz da Via Láctea. Quer dizer, está muito longe. 2 milhões e 300 mil anos-luz de distância da Via Láctea. Veja que anos-luz
Anos-luz não é medida de tempo. Ano-luz é medida de distância. É a distância percorrida pela luz em um ano. Isso que significa ano-luz. É a distância percorrida pela luz em um ano. A luz proveniente de Andrômeda, viajando a velocidade de 3,0 vezes 10 a 5 km por segundo, percorre a distância aproximada até a Terra em quilômetros igual a... Bom, aqui nós teremos que passar para quilômetro por hora, né? Quilômetro por hora. Às vezes nem precisa. Vamos ler de novo, vamos entender mais. A luz proveniente de Andrômeda, viajando a velocidade da luz, né? Que é 3 vezes 10 a quinta km por segundo, percorre a distância aproximada até a Terra em quilômetros, né? Então, nós vamos ter que converter ano-luz para quilômetro. Como eu disse, ano-luz é medida de distância e não medida de tempo, medida de distância. Então, somente basta passar ano-luz para quilômetro por hora. Vamos ver como o exercício fez. O ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano, na velocidade de 3 vezes 10 a quinta km por segundo. Aí nós vamos dizer o seguinte, que um ano tem 365 dias vezes 86.400 segundos, né? Um dia tem 86.400 segundos. Um dia, 86.400 segundos. Só que o ano tem 365 dias. Nós vamos multiplicar e achar que em um ano nós temos 31.536.000 segundos. Bom, o deslocamento vai ser velocidade da luz vezes tempo. O tempo aqui é um ano e a velocidade, como foi dada, 3 vezes 10 a quinta km por segundo. E nós achamos aí o deslocamento de 9 vezes 10 a 12 km por segundo. Só que, como nós calculamos, para fazer esse cálculo, ao invés de multiplicar por um ano, nós vamos multiplicar por esse valor aqui, né? 3 vezes 10 a sétima segundo. Ok? Para achar esse ΔS aí, esse deslocamento. Aí o livro continua explicando, dizendo que um ano-luz é aproximadamente isso, né? 9 vezes 10 a 12 quilômetros. Como Andrômeda fica a 2,3 vezes 10 a 6 anos-luz da Terra, então multiplicamos isso tudo, né? 2,3 vezes 10 a 6 vezes 9 vezes 10 a 12. Então, em quilômetros, nós temos 2 vezes 10 a 19 quilômetros. Então, essa é a distância em quilômetros, né? Entenderam? Vou explicar novamente. Parece difícil, mas não é. Você foi dada informação ano-luz. Você precisa achar o deslocamento na velocidade da luz em um ano. Você vai dizer que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a quinta km por segundo. Basta passar o ano para segundo. E nós vimos que é 3 vezes 10 a sétima segundos. Multiplicando tudo, nós achamos isso aqui, ó. 9 vezes 10 a 12 quilômetros.
Só que 9 vezes 10 a 12 quilômetros é para 1. 1 ano-luz só, não é tudo, é 1 ano-luz. O exercício diz que Andrômeda fica a 2,3 vezes 10 a 6 anos-luz. Então, nós temos que multiplicar esse resultado aqui para 1 ano-luz com esse aqui de 2,3 vezes 10 a 6 anos-luz, porque não é 1 ano-luz só, é muito anos-luz, é 2,3 vezes 10 a 6 anos-luz. Aí, quando nós multiplicamos isso tudo, dá a distância em quilômetros aqui, como o livro falou.